O beisebol nem se compara quando o assunto era taco de rua. Desenhávamos duas celas com um pedaço de tijolo. Dentro das celas colocávamos garrafas em pé. Um simples pedaço de madeira se transformava em um taco improvisado. O objetivo principal do jogo era simplesmente derrubar a garrafa da dupla oponente. E sempre que derrubado, o papel de ataque contra a defesa era trocado. Esse jogo era incrível, ficava diversas duplas de próximos, entre elas crianças, adultos e até idosos. Passávamos o dia inteiro brincando na rua. No taco havia diversas regras. Entre elas tinha ou por 1 ou por 2, quando a tacada saía fraca e o oponente lançava de onde pegava. Quando a bolinha era acertada em cheio, a dupla da defesa corria somando os pontos, trocando os lados e cruzando os tacos, enquanto o ataque corria para recuperar a bola. A cada cruzada era somada 2 pontos, a dupla que completasse 12 pontos primeiro era consagrada vencedora. Em meio a esse jogo, várias circunstâncias aconteciam, bolas caíam no bueiro, janelas acertadas, entre outros ocorriam. Apesar de tudo isso, era um jogo inofensivo. Após os 12 pontos com os tacos cruzados no chão, comemorávamos, entrava os próximos e ficava cada vez mais divertido. Foi uma brincadeira que fez muito sucesso nas ruas. Pegávamos um pedaço de tijolo e com ele desenhávamos o percurso na rua, com a sequência de 1 e 2 quadrados. Em cada ponta do trajeto, o céu e a terra era representado, e aqueles mesmos quadrados do 1 ao 10 numerados. Tirávamos 2 ou 1 para formar a sequência. O objetivo daquela brincadeira era bem simples, utilizando nossos próprios chinelos, ou na maioria das vezes pedras, o participante que avançasse primeiro até a casa de número 10 ganhava. E como qualquer outra brincadeira, essa tinha algumas regras. Não pisar nas linhas, acertar o chinelo exatamente dentro do quadrado, respeitar a sequência em usar 1 ou 2 pés. Se cometesse algum desses erros, a vez era passada. Porém, em cada região, diversas regras eram inventadas. Nós brincávamos muito, era fila de crianças esperando sua vez. Enquanto estávamos de próximos, pressão nos nossos adversários colocava. Passávamos o dia inteiro nos divertindo com isso. Apesar de parecer uma brincadeira simples, era totalmente competitiva. Algo muito saudável, divertida, além de desenvolvedora, que infelizmente está cada vez mais extinta das ruas. 3 dentro, 3 fora foi uma brincadeira que marcou uma geração inteira. Tirávamos 2 ou 1 para ver quem começava jogando. O bairro era cheio de molecada de próximo. Nosso campo era a rua. A área era marcada pela marca da calçada e as traves sempre foram os portões dos vizinhos. Era comum quando os donos dos portões saíam para fora, aquele bando de molecada saía correndo e se escondendo pela rua. As regras desse jogo eram bastante simples, assim como diz o nome, 3 gols eliminava o goleiro. E 3 chutes para fora, um jogador de linha era eliminado e o goleiro assumia seu lugar na linha. Aquela brincadeira era incrível, diversas duplas se formavam, mas sempre tinha as panelas do bairro que não queria ser eliminada por nada. Entre outras regras, gol de cabeça eliminava. Quando o jogador da linha cabeceava e o goleiro encaixava, a eliminação de um da dupla também resultava. Em cada região ou bairro havia regras diferentes, mas sempre pareceu muito justo para qualquer posição que você ocupava. Porém, estar de dupla na linha por muito tempo até girar todos os próximos sempre foi a mais desejada. Essa brincadeira era uma das favoritas da molecada. Bolinhas de gude eram um sucesso na adolescência e na infância. Triângulo desenhado, fazíamos uma linha a 10 passos de distância. Por trás do triângulo, quem arremessasse a bolinha mais próximo da linha saía jogando. Passando a linha seria a última. Era aí que o jogo começava. O intuito da brincadeira era simplesmente retirar o máximo de bolinha do triângulo. Claro que de acordo com cada região mudava-se as regras. O participante que retirasse uma bolinha do triângulo já estava à mata, termo que usávamos quando podíamos acertar a bolinha do nosso adversário. Outros termos bastante engraçados também era usado, como tudo sujo. Essa era a maneira que o adversário usava para se defender de seus ataques. Acabava o jogo quando porventura acertasse todos os seus adversários ou o triângulo sendo rapado. Tudo limpes, escapes, anti-skate, ajeites, donades, outs, troques e palmo de galo eram termos bastante usados, serviam como poderes numa partida. Apesar de serem engraçados, deixava muito mais competitivo e divertido. Existia diversas modalidades, bolsas e garrafas cheias de bolinhas e as ruas ainda de terra lotadas de crianças descalços jogando. Artilheirinho foi uma brincadeira que fez parte do dia a dia de diversos adolescentes. Era comum nas quadras e campinhos dos bairros ver o pessoal se ajuntando, formando duplas e tirando para ver quais começariam primeiro. Um da dupla ficava no gol, enquanto o outro no campo de ataque. O goleiro lançava a bola para seu companheiro, que com apenas um toque teria que fazer o gol, e assim as posições eram trocadas. As regras eram variadas de acordo com cada rua ou bairro. O mais importante era o goleiro lançar a bola direto para seu companheiro, sem dar chances para que seu adversário tomasse posse dela. A partida geralmente acabava quando a dupla fizesse 3 gols, isso quando havia bastante próximo. Na ausência deles, uma partida rolava tranquilo uma tarde inteira. Era comum em alguns lugares bola batida no travessão ser pênalti, rebote do goleiro ou uma bola recuperada poder dar 2 toques ou mais antes de chutar ao gol. Todas essas regras faziam essa brincadeira ser cada vez mais competitiva. Às vezes uma boa dupla ficava invicta por dia. Esse jogo era muito comum, uma ótima brincadeira
maneira para se divertir com os amigos. Em qualquer campo ou quadra que se passava, duplas estavam disputando o artilheirinho.